Olá, quero deixar aqui uma palavrinha sobre os conflitos nos relacionamentos, coisa que lidamos todos os dias, são desafios constantemente, e é importante que saibamos lidar isso da melhor forma possível. Na vida existe dentro de nosso ser, dentro de nossa estrutura psíquica, existe muitas situações em que nós deparamos, que às vezes nós não damos conta, nós não sabemos o que fazer, como fazer, qual a melhor maneira ou a maneira correta para fazer. É interessante que dentro de nossa formação nós já nascemos, às vezes eu penso que a criança já nasce condenada a não ser ela mesma, né? São tantos desejos que os pais têm sobre a vida do filho, tantas situações colocadas, quer que o filho seja isso, seja aquilo, e cresce para que ele seja um médico, um engenheiro, um psicólogo, um advogado, ou mesmo um líder religioso, mas esquece de ver qual é a demanda da criança, o que ela quer, qual que é o melhor para ela. Então nós precisamos ver, tem muitos pais, muitos casais que não estão bem, e eles resolvem ter um filho para resolver o relacionamento do casal. Isso é péssimo. Eu já tive muitas pacientes, muitas crianças que foram geradas para solucionar os problemas de relacionamento, e a criança já nasce com um peso muito grande no seu emocional. Ela não nasce, ela não tem uma vida, qualquer conflito que os pais dela têm, elas vão atribuir esta responsabilidade a ela. Se separarem, pior ainda. Por quê? Porque isso já é passado desde o ventre da sua mãe. E existem muitas mães, muitos pais que não sabem lidar muito bem com a demanda dos filhos. Vamos recorrer aqui à história da psicanálise, né? Nosso amigo Sigmund Freud, ele trabalha muito essas coisas já em 1898, 1899, ele já começa a escrever algumas coisas sobre isso, já depois de foi 1899, não sei se eu disse 900, em 1910 que ele já começa mais a elaborar sobre o complexo de Édipo, que é aquele desejo que o filho tem de dominar a mãe, ter a mãe só para ela. Aquele desejo que o filho tem é aquela rivalidade que ele começa a criar com o pai, porque ele quer a atenção exclusiva sobre si. Mas também tem o que nós chamamos de complexo de Jocasta. Se a gente for ver, Freud baseia esses nomes na tragédia grega de Sófocles sobre o rei. Tem o rei Édipo, fala o pai dele, Laio, e a sua mãe Jocasta. Segundo a história, segundo a mitologia, quando Jocasta estava grávida, ela vai consultar o oráculo, e o oráculo diz que na barriga dela tinha um que seria parricida. E Laio fica desesperado, ou seja, o filho queria matar o pai e para que assumisse o lugar dele. E Laio fica tão desesperado com aquilo. Quando ele nasce, ele pega os seus empregados, manda matar o seu próprio filho. E aí eles levam para uma alta montanha. Os encarregados disso não tiveram coragem de matá-lo. O que fizeram? Amarraram os seus pés e deixaram ele lá na montanha, ou seja, morreria de qualquer jeito, com frio, com sol, com fera que apareceria por ali. Mas Édipo é encontrado pelos pastores. Essa história aconteceu em Tebas. E ele é encontrado pelos pastores de Políbio, de Corinto, e eles levam aquela criança para ser criado por Políbio lá em Corinto. E o nome Édipo foi dado porque significa do grego pés inchado. Então aquela criança cresce em Corinto,
E uma certa feita ele estava em uma festa, uma pessoa que ingeriu, bebeu. Geralmente as pessoas que bebem são inconvenientes, falam as coisas inconvenientes. E ele falou: olha, você não é filho de Políbio, você é um filho bastardo. Ele pergunta aos pais, não, meu filho, nós amamos, não, você é nosso filho, sim. Mas ele vai consultar o oráculo falou: eu não posso dizer nada a não ser que você será um parecido, você vai matar o seu pai para possuir tudo que é dele, o trono e tudo mais. Foi nisso que ele foge, né? Ele fica desesperado, foge de Corinto em direção a Tebas, e na bifurcação do caminho ele encontra o rei Laio, que com um cocheiro que toca, o empurra para fora para a carruagem passar, e ele bate com um bordão na cabeça do rei, e o rei é morto. E a cidade de Tebas fica desolada, porque o rei ficou encefálica, e aparece ali uma esfinge que estava devorando os cidadãos tebanos, e ela tinha um enigma, e quem não decifrasse o enigma dela seria devorada. Ou seja, decifra-me ou devoro-te. E qual era o enigma da esfinge? Ela tinha um enigma: qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde com 2 e ao anoitecer com 3. E as pessoas não estavam conseguindo decifrar, e elas seriam devoradas. E Tebas estava cada dia mais desolada, até que aparece Édipo, que consegue decifrar o enigma. Ele disse ao homem: de manhã ele vai engateando, 4 patas, ao meio-dia ele está ereto, ele caminha com as 2 pernas, com os 2 pés, e no envelhecimento ele às vezes usa uma bengala, usa 3 patas. E aquela esfinge é precipitada pelo mar, e ele é aclamado rei de Tebas, assumindo o trono que pertencia ao seu próprio pai, e acaba casando com Jocasta. Então são essas a tragédia de Sófocles, só para ter uma noção do que eu estou falando, do que Freud baseou. E é interessante que muitas crianças ficam realmente muito ligadas às suas mães, porque a psicanálise, ela diz que a mãe é intrínseca no seu filho, por isso as mães devem ter muito cuidado no criar os seus filhos. Uma história nós temos no primeiro livro de Gênesis, da Bíblia hebraica, que é Gênesis, é a história de Abraão. Abraão já teve um filho na velhice, Sara também, né, já bastante velhos, e imagina a forma que eles criaram aquela criança. Tanto é que Isaac teve dificuldade de casar. Ele estava muito ligado, muito intrínseco com a sua mãe. E nós vemos no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão manda, Abraão preocupado, ele manda o Eliezer, manda aquele mordomo dele, e procurar uma esposa para ele. Olha, esse rapaz já está aí com seus, chegando uma idade, não pensa em casar, não pensa em nada, e ele é o filho da promessa. E é interessante que no capítulo 24 nós temos no versículo 67 de Gênesis, diz o seguinte: Isaac conduziu a tenda de Sara, sua mãe, e ele tomou Rebeca, e esta se tornou sua mulher, e ele a amou. Isaac se consolou por sua mãe. Ou seja, só após a morte de sua mãe que ele consegue ter uma mulher. E ele ainda leva para a tenda, para a cama da sua mãe, para desposá-la. Interessante, amados, que às vezes olhamos esse texto e não atentamos à profundidade que ele tem desse relacionamento que existe familiar. Família é uma bênção de Deus. Família é a base da sociedade. Família é a base da igreja. Por isso precisamos saber criar nossos filhos
né? Sem nenhum vínculo intrínseco, criá-lo para a honra e para a glória do Criador. Tem pessoa que diz que crio filho não é para mim, para o mundo. Não, devemos criá-los para a glória do Criador, mostrando que nós não estamos aqui por acaso, nós não viemos por acaso, nós fazemos parte de uma grande história. E é interessante que quando assim o vemos, nós encontramos a palavra dizendo que os filhos são heranças do Senhor. Então, nossa herança, certamente, nós precisamos cuidar dela da melhor forma possível, porque é um grande tesouro que Deus nos dá. E eu sempre digo, filhos são são hóspedes em nossas casas. Porque como é o hóspede? Ele chega, fica por um período e depois vai embora. E a vida que o filho passa em casa é muito curta, porque chega o momento dele deixar pai, mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É assim que diz, o próprio Deus diz. Por que ele diz deixar pai, mãe para unir a sua mulher? Porque só existe uma nova construção de uma nova família. Ele precisa deixar anterior, ou seja, isso é um corte epistemológico, é aquele corte da simbiose que é necessário ser feito na vida da criança. Uma criança, quando nasce, para ter vida própria, ela corta o cordão umbilical, é cortado o cordão umbilical. Aquele cordão umbilical é que o alimenta no útero materno, mas às vezes o cordão simbiótico, aquele cordão emocional, não é cortado. E para que a criança cresça, para que não chegue um adulto sendo criança mesmo, com idade, a simbiose precisa ser cortada, o cordão umbilical precisa ser cortado, as mães precisam estarem preparadas para isso, precisam estarem atentas para isso. E o pai tem um papel muito importante nisso, porque dentro da psicanálise o pai funciona como lei, ele que ajuda nesse corte. Portanto, essas produções independentes, elas não estão nem de acordo com o princípio da criação, nem psicologicamente, nem psiquiatricamente e nem teologicamente. Então vamos estar procurando fazer as coisas com estruturas para que possamos ter uma vida mais tranquila. Essa é a minha palavra neste momento. Meu sincero shalom para você.